Olá a todos, uma boa noite. Eu me chamo Priscila Freitas, sou trabalhadora voluntária do Centro Espírita Passos de Luz. Estou aqui mais uma vez para falarmos sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Na noite de hoje nós vamos falar, dar ênfase, melhor dizendo, a um dos itens do capítulo 4, Não se pode ver o reino dos céus se não nascer de novo. Hoje nós vamos falar sobre a necessidade da encarnação, que é um dos itens citados nesse capítulo. Antes de nós começarmos a explanação acerca do assunto, nós vamos, como de costume, fazer a leitura da mensagem e logo após a prece inicial. A mensagem que eu escolhi hoje, ela é do livro Fonte Viva, psicografada por Francisco Cândido Xavier. Eu gostaria que vocês acompanhassem comigo. Ela se intitula Cada Qual e nos diz o seguinte: em todos os lugares e posições, cada qual pode revelar qualidades divinas para a edificação de quantos com ele convivem. Aprender e ensinar constituem tarefas de cada hora, para que colaboremos no engrandecimento do tesouro comum de sabedoria e de amor. Quem administra mais frequentemente pode expressar a justiça e a magnanimidade. Quem obedece dispõe de recursos mais amplos para demonstrar o dever bem cumprido. O rico, mais que os outros, pode multiplicar o trabalho e dividir bênçãos. O pobre, com mais grandeza, pode amealhar a fortuna da esperança e da dignidade. O forte, mais facilmente, pode ser generoso a todo instante. O fraco, sem maiores embaraços, pode mostrar-se humilde em quaisquer das ocasiões. O sábio, com dilatados cabedais, pode ajudar a todos. Pode distribuir sempre ao pensamento geral, melhor dizendo, o bem. O aprendiz, com oportunidades multiplicadas, pode distribuir sempre a riqueza da boa vontade. O são, comumente, pode projetar a caridade em todas as direções. O doente, com mais segurança, pode plasmar as lições da paciência no ânimo geral. Os dons diferem. A inteligência se caracteriza por diversos graus, o merecimento apresenta valores múltiplos e a capacidade é o fruto do esforço de cada um, mas o Espírito Divino que sustenta as criaturas é substancialmente o mesmo. Todos somos suscetíveis de realizar muito na esfera do trabalho que nos encontramos. Repara a posição em que te situas e atende aos imperativos do infinito bem. Coloca a vontade divina acima de teus desejos e a vontade divina te aproveitará. Essa linda mensagem psicografada por Francisco Cândido Xavier entra em consonância com o que nós veremos mais à frente. E agora nós vamos fazer a prece inicial. Quem se sentir à vontade, nós costumamos fechar os olhos para melhor concentração. Então, nesse momento, agradecemos a Deus, nosso Pai, a oportunidade bendita da vida. Agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui, falando, conhecendo um pouco mais dos Teus Evangelhos, dos Teus ensinamentos. Que nesse momento, Pai, as equipes espirituais da luz, do Mestre Jesus, de Maria de Nazaré, adentrem em todos os lares, levando paz, levando amor, harmonia, a saúde, levando a todos esses lares o que mais necessitarem e atendendo a todos de forma amorosa, no que mais estiverem necessitando. Gratidão, Pai, por tudo que tem nos dado, pelas dificuldades, mesmo pelas dores que tem nos ensinado muito. Gratidão, Senhor, que esse momento da reunião pública de hoje seja um momento de muito amor, de muita luz e muito aprendizado. Que assim seja. Então, meus irmãos, vamos dar início aqui à nossa explanação.
Antes de falar do capítulo, logo no início, nós temos uma pergunta. E em consonância, relacionando essa pergunta com outras, quando nós falamos sobre reencarnação, geralmente surgem algumas dúvidas, alguns questionamentos. Então, muitas pessoas às vezes perguntam qual é a necessidade dessa encarnação, qual seria o objetivo, e nós vamos ver muito sobre isso, não só no Evangelho segundo o Espiritismo, mas também no Livro dos Espíritos, que também é uma das obras uma das obras da linha de pesquisa de Allan Kardec, tá bom? Então, vamos falar um pouco aqui sobre a origem dessa palavra, a etimologia dessa palavra encarnação. Encarnação é derivado do latim incarnare e significa tornar-se carne. É o próprio verbo encarnar, significa tornar-se carne, fazer-se humano. Com isso, nós vamos observar que a encarnação, ela nos fala a respeito do material, do ponto de vista, olhando aqui para os nossos estudos da doutrina espírita, a encarnação diz que o espírito, nesse momento de encarnar, torna-se material de novo, ele volta à vida terrena, à vida terrestre. E aí a doutrina espírita nos ensina dessa forma que Deus, nesse contexto e em todos os contextos possíveis, é a causa primária de todas as coisas. Ele nos criou simples e ignorantes para que nós possamos evoluir. E dentro desse ideal da encarnação, nós conseguimos observar e compreender como muitas portas se abrem do campo do conhecimento quando nós não observamos a vida, quando nós não observamos o viver apenas com a unicidade da existência, como se tudo se encerrasse em uma vida só, em uma encarnação só, tá? Encarnar é o mesmo que retornar à vida, como eu já comentei. Então, reencarnar é retornar para o aprimoramento do indivíduo. Então, qual o objetivo que Deus faz isso? Por que Ele nos permite encarnar, retornar à vida? Encarnar, a encarnação é mais uma das provas do amor de Deus, da sua justiça e de nos mostrar como Ele é bom, né? Porque através da encarnação que são feitos muitos ajustes do ponto de vista moral da nossa evolução. Olhando desse olhar da encarnação, nós conseguimos entender por que alguns indivíduos são felizes, sem dificuldades, por que outros encontram tantas adversidades, encontram sofrimentos. Então, Deus nos criou de forma igual, do jeito mais perfeito possível, tá? Para que nós possamos conquistar a nossa evolução através das nossas próprias forças. Todos os espíritos, eles foram criados por Deus a partir do seu amor, certo? E todos enfrentamos dificuldades. Em outras palestras aqui do canal, nós também falamos sobre a diversidade dos mundos habitados. Vocês podem encontrar esse e outros conteúdos acerca do Evangelho. E nós observamos que existem essas categorias de mundos habitados de acordo com o grau de evolução de cada espírito. À medida que o espírito vai se purificando, evoluindo moralmente, a evolução que nós falamos é do ponto de vista moral. Esses desafios são necessários para que esse espírito consiga aos poucos alcançar esse nível evolutivo. E aqui, observando agora nesse contexto, nós podemos até nos perguntar que se a encarnação é um castigo, se ela traz as adversidades, as dificuldades, as aflições, se ela pode ser considerada um castigo. E o Evangelho nos responde o seguinte, que os que desempenham com zelo essa tarefa da encarnação transpõem rapidamente e menos penosamente os primeiros degraus de iniciação, e mais cedo gozam do fruto de seus labores,
os que, ao contrário, usam mal da liberdade que Deus lhes concede e retardam a sua marcha. Tal seja a obstinação que demonstrem, podem prolongar indefinidamente a necessidade da reencarnação, e é quando se torna um castigo. E falando agora de forma mais simples, né? Esse aqui é um trecho do Evangelho. Quando ele nos diz que muitos retardam a marcha, quer dizer que Deus nos dá o livre-arbítrio para nós escolhermos o caminho que nós desejamos seguir. Muitas vezes nós não acertamos esse caminho e aí nós retardamos a nossa marcha evolutiva. E em si nós necessitamos retornar quantas vezes forem necessárias, encarnar quantas vezes forem necessárias para expiar essas faltas, né? Através das provas, através das missões que todos nós temos, sejam elas grandiosas ou menores, todos nós, quando encarnamos em cidade determinada, em família determinada, nós temos um objetivo naquele lugar que foi programado para acontecer. A nossa encarnação, ela é programada. Ninguém nasce por acaso, ninguém nasce simplesmente por nascer. A vida e tudo que gira em torno dela é programado muito organizadamente por Deus. Nós observamos isso não só do ponto de vista dos caracteres humanos, mas do ponto de vista mais amplo. Quando nós observamos tudo que nos cerca, quando nós observamos a flora, quando nós observamos os animais, quando nós percebemos a grandiosidade de Deus e da sua organização orgânica mesmo para que nós possamos estar aqui. Então, tudo isso é organizado no plano espiritual para que nós retornemos e consigamos evoluir, para que nós consigamos nos melhorar do ponto de vista moral. E nesse contexto, quando eu falo sobre o ponto de vista moral, eu falo sobre ainda algumas características que entorpecem o nosso espírito, que impedem que essa marcha evolutiva, que ela siga, né? Impedem e, como o próprio Evangelho diz, que retardam essa marcha. E aqui eu vou dar um exemplo, trabalhando o nosso ponto de vista hoje, como é que acontece o retardar dessa marcha. Eu vou usar um exemplo da escola, né? Da nossa carreira escolar, que nós peregrinamos aí desde a infância. Hoje nós observamos, né, trabalhando no contexto de hoje, 2021, nós observamos que as crianças iniciam no infantil, vão para o fundamental, depois para o ensino médio, para a universidade, por aí vai. Os que não conseguem acompanhar os conteúdos, os conhecimentos adquiridos naquela etapa, ele estaciona, ele não consegue progredir. Ele não passa para a próxima etapa, seja na universidade, seja no ensino médio. E aí é um ano de atraso desse indivíduo, desse aluno que podia progredir, né, do ponto de vista escolar. E a mesma coisa acontece na encarnação. Quando nós não conseguimos atingir os meios que nós necessitávamos atingir, a encarnação ela se torna dolorosa. Quando nós negligenciamos o que nós íamos fazer, quando por muitas vezes por preguiça mesmo, nós deixamos as oportunidades passarem, nós deixamos passar a oportunidade de ser útil a outras pessoas e não somente a nós mesmos. Então, algumas características são importantes, algumas qualidades e também virtudes, por que não dizer virtudes, já que elas são adquiridas com tanto sacrifício mesmo, com tanta dificuldade, como a disponibilidade, a nossa disposição para ajudar o próximo, que é uma virtude adquirida, porque quando você se dispõe a tirar um pouquinho do seu tempo para auxiliar o seu próximo, você renuncia a muita coisa. Você renuncia aquele tempo livre que você poderia não estar fazendo nada. Você renuncia às vezes de estar com a sua família,
ou com seus amigos, ou enfim, você renuncia a alguma coisa em benefício de outras pessoas. Então isso é caridade, isso é amor, isso é o que o Divino Mestre Jesus nos ensinou há mais de 2000 anos, e muitas vezes até hoje nós ainda não entendemos ainda esse recado, né? Jesus disse a todos que não perguntou, né? Quando chegaram a ele dizendo que a sua mãe estava o chamando, ele perguntou quem era a sua mãe, quem eram seus irmãos. Então, quando ele disse isso, ele nos mostrou algo tão sublime que até hoje nós ainda não conseguimos compreender que todos nós somos irmãos, todos nós somos filhos de um Pai universal que é Deus, só que devido às nossas imperfeições, muitas vezes nós esquecemos disso, nós esquecemos de amar, nós esquecemos de perdoar, esquecemos de nos colocar no lugar do outro, que ainda é uma dificuldade do planeta Terra, que é um mundo de provas e expiações, ou seja, é um mundo onde ainda predomina o bem e o mal. Então, uma das características das virtudes para esse progresso, para essa linha de evolução, é a caridade, é o amor ao próximo, é esse pensamento que vigora o bem, não só individual, mas o bem coletivo. E para isso tudo, nós temos o trabalho, né? O trabalho, quando eu falo de trabalho, eu não me refiro apenas ao trabalho material, que nos permite o pão, né, do corpo. Eu falo da necessidade que todos nós temos do pão do Espírito, que é aquele pão que você não pode comprar. Por mais dinheiro que você tenha, e que você não precisa de dinheiro para comprar, mesmo que você não tenha. É o pão que o pobre, que o rico, que o preto, que o amarelo, o azul, enfim, que todos podem adquirir. Nós precisamos apenas de uma coisa que Deus nos cobra muito, que Ele nos dá muito recado, né? Deus, Ele nos deixa livre, por isso que nós temos o livre-arbítrio, que é a boa vontade. Essa boa vontade, essa disponibilidade que nós temos de auxiliar o outro, de levar através mesmo de uma palavra, você não precisa de muito, nós temos a liberdade de auxiliar da forma que nós pudermos, nós temos a oportunidade, a caridade é tão maravilhosa, a caridade moral, que é essa caridade que independe de bens materiais, que independe de dinheiro e do pão físico. Nós estamos falando aqui do pão espiritual. Não estou dizendo que o pão físico não é importante, nós precisamos dos dois, é isso que eu estou dizendo. Essa caridade moral voltada para o alimento do espírito, ela te dá múltiplas possibilidades de auxílio, porque permite que você auxilie com o que você tem. Se você tem apenas uma palavra, converse. Se você simplesmente precisa só ouvir alguém falar, silencie e ouça. Então nós temos múltiplas, inúmeras oportunidades de auxiliar, já que Deus nos auxilia tanto, né? Eu gosto sempre de lembrar que para mim mesma, que Deus não tem folga, Ele está sempre disponível. Quando eu estou feliz, Ele está disponível. Quando eu estou triste, Ele está disponível. Quando eu sinto uma irritação, Ele também está disponível para me ajudar. Então, se nós olharmos toda a humanidade nesse ponto de vista, nós também tiraremos um pouquinho do nosso tempo para estarmos disponíveis, certo? Aqui nós vamos falar também um pouco da importância das relações anteriores com o mundo de hoje. Observemos que muitas dificuldades que nós enfrentamos são resultados das nossas ações, não só de outrora, né, de outro momento, mas de agora. E essas escolhas, elas são indispensáveis nessa marcha evolutiva e pelos caminhos que nós escolhemos seguir.
quando, né, a lei de Deus é a lei de amor, quando nós seguimos leis contrárias a essa lei de amor, as consequências delas são inevitáveis. As dificuldades, o sofrimento, as dores, elas são inevitáveis. Então, tudo isso depende muito, como eu acabei de falar, da nossa boa vontade, da nossa disponibilidade de auxiliar e também de nós aceitarmos esse auxílio, nós aceitarmos ser ajudados. Então, meus irmãos, nós podemos observar a respeito desse tema que nós estamos trabalhando, que a Terra hoje, o planeta Terra em si, ele nos mostra hoje de uma forma tão clara, tão visível, talvez como nós ainda não tínhamos conseguido observar a necessidade que o ser humano ainda possui de compreensão das leis morais e da compreensão da vontade divina e a necessidade de nós aplicarmos essas leis morais nas ações e nas reações dos homens. E quando eu falo dessas leis morais, é interessante perceber que, como eu já disse anteriormente, elas estão à disposição de todos, mas são conquistas morais. Por que são conquistas? Porque cada virtude dessa trabalhada, desenvolvida, ela se ergue sobre alguma imperfeição que nós possuíamos, né? Quando nós passamos por uma situação difícil e nós perdoamos alguém que tenha nos feito muito mal, nós passamos por cima de alguns degraus que existiam dentro de nós, né? Muitas vezes nós passamos por cima do orgulho que nós ainda carregamos, da vaidade, de nos sentirmos melhores que os outros, de nos sentirmos mais importantes, superiores. Tudo isso é vaidade, é orgulho, da necessidade que nós ainda, como seres humanos, nós, eu me incluo também, não percebemos de auxiliar o próximo, de auxiliar alguém que precisa da nossa ajuda, e não somente as pessoas que fazem parte aqui do nosso círculo familiar, do nosso vínculo afetivo, que estão mais próximos de nós. E tudo isso são conquistas morais que, como eu acabei de dizer, elas são construídas em cima de alguma imperfeição que nós vamos lutando até conseguir transformá-la, né? E tudo isso depende muito da nossa força de vontade, da nossa capacidade de amar, de colocar em prática essa lei de amor. Então, dando continuidade, esse tópico nos diz também o seguinte, que os espíritos que fazem mau uso dessa liberdade que possuem, eles retardam o seu progresso, como nós já comentamos, e é assim que, por sua obstinação, ou seja, por perseguir, por continuar cometendo os mesmos fatos, eles prolongam indefinidamente a necessidade de reencarnar. E dessa forma, sim, a reencarnação se torna um castigo, porque nós vamos sofrer as consequências das nossas más escolhas, dos maus caminhos que nós escolhemos seguir, dos maus direcionamentos. Então, a encarnação por si só, ela não possui esse caráter de castigo, de punição, mas quando nós não utilizamos da forma correta, ela atinge esse nível, essa conotação de castigo. Então, nós podemos observar também que ela tem um objetivo de nos auxiliar a expiar os nossos erros. Expiar significa aos poucos pagar, digamos assim, as nossas faltas, né? Falando de uma forma mais simples, mas ela tem sempre um único e maior objetivo, que é da evolução do espírito. Nessa encarnação, eu consigo me tornar, por exemplo, uma pessoa menos orgulhosa, eu consigo me tornar uma pessoa mais humilde, eu consegui evoluir um pouquinho, mesmo que eu não tenha conseguido subir alguns outros degraus que eu havia programado, né? Eu consegui me melhorar nesse critério, então eu já consegui melhorar. Mas os outros que eu deixei pendentes, eu vou precisar retornar para melhorar, para consertar. Então, fazendo aqui uma fala do livro
O Homem, do Homem e do Mundo, esse livro nos diz o seguinte, falando sobre reencarnação, o autor, Jaci Regis, nos diz o seguinte, que nós provocamos uma condição, muitas vezes, de desequilíbrio íntimo, espiritual e psíquico que cria uma necessidade de reequilíbrio. Esse reequilíbrio, ele se dá na eliminação dos fatores causadores que foram criados na relação com outros. É claro que a justiça não se completa com o arrependimento do simplesmente o sinto muito. Quando agredimos alguém, não apenas o ferimos, como nós ferimos variando conforme a gravidade do desencontro. Então, ele continua dizendo aqui na obra que nós sofremos em termos morais como uma reação de desequilíbrio que nós mesmos criamos, e é um sofrimento que comumente ele afeta o nosso organismo, completando o físico e o moral. E o que nós podemos refletir em cima desse item que eu acabei de ler? Quando nós fugimos ou infringimos, melhor dizendo, essa lei de amor, quando nós passamos por cima dos ensinamentos do Evangelho, com os ensinamentos de Jesus, enfim, nós atingimos diretamente a nós mesmos. Então, o mal que nós levamos a alguém, não tenham dúvida, ele retorna. O mal que eu faço, seja quem for e da maneira que for, direto ou indiretamente, se eu prejudiquei alguém de alguma forma, isso vai retornar. Não, a justiça de Deus, ela é plena. Deus é justo e é bom o tempo todo. Ele é a inteligência suprema e a causa primária de tudo que há, de todas as coisas. Então, muitos desequilíbrios que nós observamos hoje, eles iniciam dessa forma. Como o autor aqui nos diz, o desequilíbrio íntimo, que é o desequilíbrio das emoções, ele atinge aos poucos todos os graus que nos envolvem. O desequilíbrio das emoções, que é o que nós observamos muito hoje, isso acontecendo, a nossa geração, ela vem passando por diversas dificuldades nesse desequilíbrio íntimo. Como eu já havia dito, é algo que conseguiu ultrapassar as barreiras do tempo, só que hoje nós temos os veículos de informação, acessibilidade, nós já temos um pouco de desenvolvimento tecnológico da medicina, então nós já observamos que esse desequilíbrio ele ocorre. O desequilíbrio íntimo, ele aos poucos, ele atinge outros campos, ele chega no campo psíquico, ele chega no campo físico e atinge o nosso organismo, a nossa máquina orgânica, que é o nosso corpo. Ainda comentando outro trecho da obra do Homem do Mundo, o autor nos diz o seguinte, que quis também Deus que nesse contato da reencarnação, que os homens tivessem a oportunidade de reparar suas faltas recíprocas, que as causas dos desequilíbrios provocados nos relacionamentos, ou seja, no contato com outras pessoas, fossem eliminadas em novos relacionamentos e em situações diferentes, esquecidos das desavenças passadas, provocando assim o reequilíbrio em bases firmes de compreensão, de simpatia, de perdão e de amor. Então a reencarnação também nos permite isso, nos permite que nós nos reencontremos com antigos desafetos e que através do perdão, que através do amor, as relações que em outro momento causaram tanto ódio, tanto rancor, tanta discórdia, possam ser pacificadas, que nós possamos encontrar a paz. Ainda nesse tópico, o autor afirma que nos afirma que, tendo em conta as relações anteriores, Deus quis ainda fundar sobre uma base espiritual
que são os laços da família, apoiando numa lei natural os princípios de solidariedade e de fraternidade, de igualdade, que tudo isso se resume em uma só palavra, que é o amor. Então, Kardec, na obra, também nos afirma, nos ressalta a importância da família na criação dos laços espirituais dos seus membros, que são laços eternos, os laços do espírito, os laços da família, são laços que não se extinguem com o corpo físico, ou seja, eles não chegam ao fim com a carne. Os laços do espírito, eles são eternos. E a encarnação nos permite reencontrar esses espíritos, a encarnação nos permite encontrar espíritos que nós temos afinidades e também espíritos que nós não temos tanta afinidade assim, para que nós possamos encontrar o equilíbrio. E em duas palavras necessárias que a encarnação nos traz, e o seu objetivo, que nos mostra claramente qual a necessidade de todos nós estarmos aqui, são duas palavras. É a necessidade, do amor em si, o amor e o reequilíbrio. Todos os nossos desequilíbrios têm necessidade de serem restaurados. E todos os nossos campos, hoje nós observamos que o Espiritismo, ele nos traz um olhar não só do corpo, mas do corpo e do espírito. Nós temos a necessidade de cuidar de ambos, porque o corpo, ele necessita do espírito, já que o princípio é o ser inteligente, mas o espírito, ser inteligente, necessita de um corpo são, necessita de um corpo sadio, já que o espírito se torna cativo do corpo enquanto nós estamos aqui, enquanto nós não encontramos, nós não estamos, melhor dizendo, na nossa verdadeira pátria, que é a pátria espiritual. É necessário que nós aprendamos a cuidar dos dois, do corpo e do espírito, e como eu já citei anteriormente, que haja esse equilíbrio psíquico, esse equilíbrio espiritual, porque quando ocorre esse desequilíbrio, o nosso organismo, o nosso corpo orgânico, ele é afetado diretamente por esse desequilíbrio íntimo, por esse campo das emoções, das virtudes adquiridas. E então, o amor, que tanto que nós falamos, é um amor de forma pura, não é apenas o amor no sentido carnal. Essa lei de amor que nós necessitamos, todos nós precisamos para evoluir, para superar, para ter força para nós superarmos as dificuldades da vida, as dificuldades do dia a dia, é um amor sublime, é o amor que Jesus nos ensinou a ter pelo nosso próximo, é o amor que Jesus não só nos ensinou, a pureza do Espírito de Jesus, a sua grandeza, nos mostra tudo através da vivência. Ele viveu e nos mostrou a necessidade do amor, ele nos mostrou a necessidade do perdão, a necessidade do auxílio, a necessidade de não julgar, mas de amparar, e como a vida tem a justiça divina em todos os campos da existência, na natureza, como nós já falamos, do plano de vista também, do ponto de vista também material e espiritual, nós necessitamos do equilíbrio. Então a encarnação, ela nos traz hoje uma mensagem que eu queria convidar todos vocês a refletirem sobre a necessidade de evolução e o que nós estamos fazendo como espíritos, e nós como espíritos imortais, o que nós estamos fazendo para não reprovarmos aí nessa escola evolutiva, para nós não ficarmos retidos e não precisarmos passar dificuldades que nós podemos solucionar agora. Então a reflexão que eu deixo para vocês hoje é essa: será que eu estou lutando contra as minhas imperfeições morais?
Será que eu estou reconhecendo que eu tenho essas imperfeições? Será que eu reconheço que hoje eu ainda preciso ser uma pessoa humilde? Eu ainda preciso ser uma pessoa mais amorosa? Eu preciso parar de pensar que eu sou o centro do universo e que outras pessoas precisam de ajuda, né? As dores, elas são de cada um, todos nós temos as nossas dores, todos nós temos as nossas dificuldades, porque ninguém evolui por ninguém. Você pode seguir aquele caminho certinho, fazer tudo certo, mas o seu filho não quer seguir esse caminho. Infelizmente, você não vai poder fazer nada por ele. Se você instruiu o seu filho da forma correta, se você deu amor, você deu conhecimento, você fez de tudo que você podia fazer, mas o seu filho não quis ouvir você, ou o seu filho, o seu irmão, o seu marido, enfim, e não deu certo, você fez a sua parte. Ninguém pode progredir, eu não posso evoluir por ninguém. Eu não posso fazer tudo certo e pensar que eu vou ajudar quem está do meu lado fazendo tudo errado. Isso não existe. O livre-arbítrio é algo tão maravilhoso que Deus nos dá a liberdade de seguir. Ele segue, né? Vá lá e faça o que o seu coração mandar, o que a sua sabedoria disser. Mas, em contrapartida, quando nós cometemos más escolhas, as consequências virão também para cada um de nós. Então, a reflexão que eu trago para vocês hoje é que, ao final do dia, nós consigamos refletir sobre a necessidade do nosso aprimoramento, sobre a necessidade de cuidar dessa encarnação que nós temos hoje, de que forma ela pode ser a mais proveitosa possível, de que maneira eu posso estar auxiliando não só a mim, mas auxiliando outras pessoas com o pão físico e com o pão espiritual, porque nós somos corpo e espírito, então nós necessitamos dos dois. Então, a mensagem de hoje que eu queria trazer para vocês era essa. Eu queria agradecer a todos de forma muito especial, de forma muito amorosa, a todos que abriram seus lares para nos receber, para ouvir as palavras do Evangelho de Jesus, para ouvir um pouco sobre os ensinamentos do Cristo. E eu convido vocês também a conhecer o nosso canal, os vídeos, todas as temáticas são trabalhadas de acordo com o Evangelho segundo o Espiritismo. Quem quiser adquirir o livro, nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, gratuito. É um livro que nós temos na Casa Espírita, que se você tiver interesse, você pode entrar em contato conosco. Então, desde já o meu muito obrigada. O sentimento que eu tenho hoje é de gratidão. E eu queria convidar vocês agora a realizar a prece final. E logo após a prece final, nós teremos o passe virtual e o momento de magnetização das águas. Então você pode colocar uma pausa no vídeo e colocar a sua jarra ou a sua garrafa com água próxima a você, tá bom? Então nesse momento vamos fazer a prece inicial. Agradecemos nesse instante a Deus nosso Pai pelo dom da vida, por todas as graças adquiridas, pela encarnação que o Senhor tem nos dado, pela oportunidade, Pai, que o Senhor nos promoveu de estabelecer afetos, de reequilíbrio do nosso corpo físico, mental, espiritual. Agradecer, Pai, pelas oportunidades de recomeço que o Senhor tem nos dado, e mesmo sim pelas dificuldades, e tem nos ajudado na senda do progresso. Que a cada dia, Senhor, consigamos enxergar os nossos defeitos, as nossas falhas, que consigamos consertá-las com a Tua força, com a Tua fé, com o Teu amor. Que esse sentimento de gratidão e amor nos permita a cada dia ter a força necessária para as batalhas diárias, para as batalhas íntimas do coração, que necessitam de mais força do que qualquer outra que encontremos. Que o nosso lar nesse momento, Senhor, que o lar de todos que estão nos ouvindo nesta reunião pública,
possa ser banhado pelas tuas benéficas de luz, que todos que estejam nesses lares, encarnados e desencarnados, possam receber o teu amparo, Pai. Esteja conosco, por hoje, Senhor, e por todo sempre, que assim seja. Uma boa noite a todos e até a próxima oportunidade. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo-te tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz
Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus.